Fala amigos da Meta Robôs, tudo bom? Aqui quem fala é Rafael Zimmermann e hoje eu quero apresentar para vocês o início do curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores do Zero ao Profissional. Seja muito bem-vindo a esse curso, eu quero lhe desejar as boas-vindas e desde já eu quero fazer uma breve apresentação minha então. Meu nome é Rafael Zimmermann, eu sou trader há mais de 10 anos, eu já treinei milhares de pessoas em cursos, videoaulas no YouTube e nos meus próprios cursos. Eu trabalho com robôs investidores há mais de 9 anos, já fiz diversos robôs, já automatizei milhares de estratégias, já fiz milhares de backtests, são simulações, são coisas que a gente vai aprender durante o curso, mas o mais importante, o que eu quero dizer para vocês é que eu tenho autoridade e eu tenho a experiência para levar vocês desse patamar inicial, desse patamar que vocês estão começando agora, para o patamar do zero, para um patamar de trading profissional. Eu já fiz isso com muitas pessoas e eu acredito que eu posso fazer isso com vocês também. Antes de vocês comprarem esse curso, eu acredito que vocês viram alguns depoimentos, ou se não viram, vocês podem ver no meu site ou em alguns dos meus webinars no meu canal do YouTube, de pessoas que começaram a trabalhar comigo, começaram a trabalhar de forma profissional, trabalhando ou com robôs investidores ou fazendo training manual, e hoje são traders profissionais, hoje conseguem operar na Bolsa de Valores e ter bons resultados. Eu acredito que esse seja o objetivo de vocês, seja o objetivo de começar a operar na Bolsa de Valores e ter resultados bons, ter resultados de traders profissionais. E essa é a minha promessa para vocês. Quero falar um pouco agora sobre o que a gente vai falar nesse curso. No módulo 0 a gente vai fazer essa introdução que a gente está fazendo agora, a introdução do curso. Logo após a gente vai fazer uma introdução ao mercado de capitais, onde eu vou falar para vocês o que é uma corretora, o que são os instrumentos dos mercados de capitais, o que é uma renda fixa, o que é uma ação. As questões básicas dentro do mercado de capitais que vocês precisam saber para entrar nesse mercado, né? Depois vou falar um pouco de ativos, o que é o Ibovespa, né? Então, algumas dessas questões são muito importantes que vocês saibam. Depois vou falar para vocês como escolher uma corretora de investimentos. Primeiro, o que é uma corretora de investimentos e depois como escolher uma corretora de investimentos. Uma decisão importante caso você ainda não tenha uma corretora de investimentos. E logo após eu vou mostrar para vocês como baixar, instalar e configurar um ambiente profissional de negociação para que vocês possam seguir na prática o curso comigo. Após a instalação desse ambiente de negociação, vocês vão seguir comigo na prática o curso, né? Onde eu vou fazendo e vou tocando o curso e vocês vão me imitando. Tudo que eu vou fazendo, vocês vão me imitando, né? Esse vai ser um modelo que a gente vai seguir no curso, tá bom? No módulo 1, a gente vai falar um pouco da escola da análise gráfica, né? Então, a escola da análise gráfica, a gente vai falar um pouco da teoria de Dow. Quem é Charles Dow, por exemplo? Não sei se vocês já ouviram falar em alguma das notícias, por exemplo, da Bolsa de Dow Jones, né? A Bolsa de Dow Jones, ela tem esse número por causa de Charles Dow. Charles Dow foi um trader muito famoso, que foi o inventor da análise técnica, né? Então, toda a teoria da análise técnica, da análise de gráficos, ela vem baseada dos estudos de Charles Dow. Então, Charles Dow, ele criou a teoria de pivôs, a teoria de tendências, né? Ele criou a teoria dos preços descontam tudo. Toda a teoria da análise técnica, ela se baseia na questão de os preços descontam tudo. Isso a gente precisa trabalhar muito para que vocês criem uma base sólida. A partir dessa base sólida, a gente consiga entrar no módulo 2, né? Então a gente vai falar dos índices, né? Do índice Ibovespa. Já falei que a gente ia falar do módulo 0 do índice Ibovespa, mas a gente vai falar mais sobre índices, né? O que são os índices dentro da teoria de Dow, né? Então tudo isso a gente vai fechar bem, entrar bem, fazer uma base sólida para entrar no módulo 2. No módulo 2, a gente vai falar um pouco sobre análise técnica subjetiva.
E aí a gente já começa a entrar um pouco no módulo mais lúdico da análise técnica, no módulo mais bonito da análise técnica, no módulo fantástico da análise técnica, no modo que as pessoas se apaixonam pela análise técnica. Não tem quem não se apaixone pela análise técnica subjetiva. Na análise técnica subjetiva, a gente vai falar, por exemplo, sobre figuras gráficas. Então, nas figuras gráficas, a gente vai falar sobre retângulos, sobre triângulos, sobre bandeiras, né? Então a gente vai falar principalmente sobre as figuras de compressão dos preços, que são as figuras de quando os preços andam de lado e como a gente pode explorar esses momentos, e as figuras de continuação, que são as figuras quando os preços estão se movimentando em tendência, como as bandeiras, as flâmulas, né? E como a gente pode aproveitar esses momentos também. As figuras gráficas são muito apaixonantes, assim também como a segunda parte do módulo 2, que são os candlesticks. Os candlesticks são tão apaixonantes quanto as figuras gráficas. Se você é uma pessoa que gosta de análise de gráfico ou que vai gostar de análise de gráficos, com certeza você vai se apaixonar por análise técnica subjetiva, porque ela tem questões que são fantásticas. Por exemplo, na parte dos candlesticks que foram criados por um... Olha só as ideias, né? Os candlesticks foram criados mais ou menos há uns 300 anos atrás por um agricultor de arroz no Japão, né? Então ele era um agricultor de arroz e ele criou essa técnica para tradear arroz no Japão, né? Então, por exemplo, tem um candlestick que se chama Arami, né? A mulher grávida. Outro candlestick que se chama Engolfo, outro candlestick que se chama Marobuzu. Então, existem nomes lúdicos, as estrelas, né? Então, tudo tem nomes lúdicos, e por isso que se chama análise técnica subjetiva, porque tudo é muito subjetivo e tudo cabe muito à análise subjetiva do trader, e o trader ter uma big picture, uma capacidade de big picture do trader, para ele decidir o momento de compra e venda das suas ações, tá? Então, esse é um momento extenso do nosso curso, é um pouco mais pesado, eu já preparo vocês que esse é um momento um pouco mais pesado do nosso curso, mas ao mesmo tempo é um momento muito gostoso. Eu acredito que quem gosta de análise técnica, vocês vão gostar muito desse momento do nosso curso. Vocês vão se identificar, porque é um momento muito, muito interessante, tá bom? Já no módulo 3, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre os indicadores, né? Análise técnica avançada. O que são os indicadores, né? Eu vou explicar para vocês o que são os indicadores, o que é o IFR, o índice de força relativa, o que são as médias móveis, o que são, por exemplo, o estocástico, o volume, as bandas de Bollinger, os principais indicadores da análise técnica. Primeiro a gente vai dividir os indicadores nas suas principais filosofias. Os indicadores osciladores, os indicadores de médias, os indicadores de volume, os indicadores de volatilidade. E depois a gente vai falar dos 6 principais indicadores de análise técnica. Então a gente vai separar, né, os 6 principais indicadores de análise técnica, que são os indicadores que eu acredito que vocês têm que prestar mais atenção, né? Então, é isso que a gente vai fazer na parte 3 do curso. A gente já vai passar para uma análise técnica mais avançada. Por quê? Porque com os indicadores a gente já começa a fazer uma análise técnica mais quantitativa, uma análise técnica mais voltada para os setups, né? Que é o que a gente vai começar a falar no módulo 4, né? No módulo 4, a gente já começa a ir para a ciência da análise técnica, né, que são os setups. No módulo 4, aí sim a gente vai para a questão profissional. Onde os profissionais estão? Onde os profissionais habitam dentro da análise técnica? Os profissionais habitam na análise técnica objetiva. Análise técnica objetiva nada mais é do que estratégias quânticas, estratégias objetivas.
estratégias binárias. Os profissionais não operam análise técnica subjetiva. Os profissionais precisam de estratégias em que eles consigam ter estatísticas daquelas estratégias. Os profissionais precisam saber se aquela estratégia que ele está usando ela é rentável ou não é rentável. E para saber isso, ele precisa utilizar indicadores, ele precisa ter dados estatísticos daquela estratégia. E para saber isso, ele precisa que aquela estratégia seja quantificável. E aí a gente entra na questão dos setups, né? Então a gente vai falar o que é um setup, o que é um backtest, como é que a gente faz uma simulação. A gente começa a entrar na ciência da análise técnica. Nessa ciência da análise técnica, a gente vai falar então das 4 principais filosofias de setups, né? Que são os setups osciladores, os setups seguidores de tendência, os setups de tempo e os setups de impulso. E eu vou passar para vocês também os 4 principais setups dessas filosofias para o índice futuro, né? Para que vocês já tenham um arsenal para que possam tradear no índice futuro e tenham exemplos poderosos desse tipo de setup. Depois a gente vai para o módulo Expert. E aí sim, pessoal, aí eu quero dar a real para vocês. A gente passou por toda a teoria da análise técnica, a gente foi desde o início. Primeiro a gente construiu um conhecimento básico, né? No módulo 0, falando dos princípios, né, das teorias básicas, depois a gente falou da escola da análise técnica, depois análise técnica subjetiva, análise técnica avançada, depois análise técnica objetiva, e aí depois o que eu quero fazer? Eu quero partir para a prática, eu quero mostrar para vocês o que eu uso nas minhas contas reais. No módulo Expert eu quero mostrar para vocês qual é o setup que eu realmente uso na minha conta de day trade, qual é o meu principal setup, qual é o setup que eu uso realmente na minha conta de swing trade, se eu for operar swing trade. Qual é o setup que eu vou usar para operar ações de swing trade? Qual é o setup se eu for operar e investir em ações? Qual é a estratégia que eu vou investir em ações em position trade? Então eu quero mostrar para vocês e eu vou mostrar na prática exatamente, tintim por tintim, como executar essas estratégias, para que vocês saibam exatamente como fazer essas estratégias. E aí vocês podem, se vocês quiserem, imitar exatamente como eu faço essas estratégias, ou vocês podem pegar, criar um modelo de vocês, o que é o mais sugerido, e adaptar para o estilo operacional de vocês. Também a gente tem o módulo bônus. Nesse módulo bônus, a gente vai falar de manejo de risco. É muito importante que vocês prestem muita atenção nesse módulo bônus, que vocês façam ele com muito carinho e que vocês vão com uma mente muito aberta para esse módulo bônus, tá bom, pessoal? Aí a gente vai falar como que a gente vai fazer o curso. Para fazer o curso, o lance é o seguinte, ó. O lado esquerdo da gente sempre é o mais importante, tá? Porque a gente começa a ler sempre do lado esquerdo. Então, no lado esquerdo da sua tela, você vai dividir a sua tela em 2 do computador, tá? No lado esquerdo, você vai assistir o curso. No lado direito você vai ficar com o seu MetaTrader, tá? Tudo que eu fizer no lado esquerdo com o MetaTrader, você vai fazer com o lado direito. Quando eu desenhar um retângulo, você vai tentar procurar um retângulo no gráfico para desenhar. Quando eu desenhar um triângulo na análise técnica subjetiva, você vai tentar desenhar um triângulo. Quando eu for lá e fazer um cruzamento de 2 médias móveis, tenta fazer um cruzamento de 2 médias móveis também no seu MetaTrader, entendeu? Tenta imitar tudo que eu estiver fazendo. Claro, quando eu estiver fazendo backtests com robôs investidores para provar um tipo de estratégia e você não tiver o robô, bom, aí tudo bem, nesse momento você não precisa imitar. Mas tenta imitar tudo que eu estiver fazendo no curso. Por quê? Porque é muito importante que você faça tudo na prática, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa, refaça as aulas sempre que você achar necessário, para que você sedimente o conteúdo. Então, sempre que você achar necessário, refaça as aulas, refaça as aulas, refaça as aulas, para que você sedimente o conteúdo totalmente, tá bom? Então é isso, pessoal, eu quero dedicar para todos um bom começo de curso a todos e quero dizer que o resultado final só depende de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.